Imagine a chuva caindo forte lá fora, batendo nas janelas antigas de uma casa simples no interior de São Paulo, como se o céu estivesse chorando as lágrimas que seu Nésio ainda não conseguia derramar. O vento uivava entre as árvores do quintal, carregando o cheiro de terra molhada e saudade. Seu Nésio, um homem de 72 anos, com mãos calejadas e marcadas por décadas de trabalho árduo na roça, estava sentado à mesa da cozinha, sob a luz fraca de uma lâmpada amarelada que piscava de vez em quando. Ele tomava um café preto e amargo, do jeito que gostava, forte o suficiente para acordar os sentidos, mas naquele momento nada parecia capaz de dissipar a névoa de confusão em sua mente. O telefone antigo, daqueles de disco que ele teimava em não trocar por um moderno, tocou de repente, quebrando o silêncio opressivo da casa vazia. Seu Nésio ergueu o aparelho com mãos trêmulas, o coração apertado por um pressentimento ruim. Do outro lado da linha, a voz do filho, Carlos, ecoou fria e impaciente, sem um oi ou um como vai. Pai, escuta aqui. Eu não aguento mais. Você está dando muito gasto aqui em casa. Pega suas coisas e vai embora. Amanhã mesmo. As palavras caíram como um raio inesperado, cortando o ar e deixando seu Nésio paralisado, o fone ainda colado ao ouvido, ecoando o tom seco da desconexão. Ele murmurou "Mas filho", baixinho, como se pudesse reconectar a ligação com a força da súplica, mas só ouviu o silêncio. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo seu rosto enrugado, misturando-se ao vapor quente do café que esfriava na xícara. Como tudo havia chegado a esse ponto? Como o filho que ele criara com tanto sacrifício, suor e noites sem dormir, podia pronunciar algo tão cruel, reduzindo-o a um mero gasto? A dor apertava o peito como uma garra invisível, e seu Nésio se sentiu pequeno, insignificante, como uma folha seca levada pelo vento. Vamos voltar no tempo para entender a jornada desse homem simples, que dedicou a vida inteira à família, enfrentando tempestades reais e metafóricas, só para ser descartado como um peso morto no final. Seu Nésio nasceu em uma família pobre no sertão nordestino, onde a terra seca rachava como pele velha sob o sol impiedoso, e a vida era uma luta diária pela sobrevivência. O vilarejo era pequeno, com casinhas de taipa e ruas de terra vermelha que viravam lama nas raras chuvas. Aos 15 anos, uma tragédia mudou tudo. Seu pai morreu em um acidente na lavoura, pisoteado por um cavalo enlouquecido durante a colheita. De repente, o menino se tornou o homem da casa, responsável por sustentar a mãe viúva e os 4 irmãos menores. Ele acordava antes do sol nascer. Trabalhava de sol a sol, colhendo cana-de-açúcar, plantando milho e feijão em terras alheias, vendendo frutas nas feiras poeirentas. As mãos, outrora suaves, viraram calos duros, símbolos de sua resiliência. A vida não espera, filho, dizia sua mãe, com olhos cansados, mas cheios de orgulho. Aos 25 anos, em uma festa junina iluminada por fogueiras crepitantes e sanfonas alegres, ele conheceu Maria, uma moça de olhos doces como mel e sorriso tímido que iluminava a noite. Ela trabalhava como costureira, remendando roupas para os vizinhos, e tinha uma voz suave que cantava modas de viola. Eles se apaixonaram rapidamente, dançando quadrilha sob as estrelas, e se casaram em uma cerimônia simples na igrejinha do vilarejo, com um padre bondoso abençoando a união com palavras de esperança. Logo veio o primeiro filho, Carlos, um bebê chorão e forte que encheu a casa de risos e choros. Seu Nésio jurou para si mesmo, olhando nos olhinhos do menino, que daria a ele tudo o que nunca tivera: educação, oportunidades, uma chance de escapar da pobreza que o aprisionara. Para isso, ele tomou uma decisão corajosa: mudar-se para São Paulo, a grande metrópole que prometia empregos e futuro, mas também engolia sonhos com sua selva de concreto e fumaça. A viagem foi dura,
em um ônibus lotado que balançava por estradas esburacadas, com Maria segurando o bebê no colo e seu Nésio carregando as malas cheias de esperanças frágeis. Na capital, a realidade os acertou como um soco. Apartamentos minúsculos, vizinhos barulhentos, o ar poluído que ardia nos pulmões. Seu Nésio enfrentou os ônibus lotados ao amanhecer, os empregos precários em fábricas barulhentas e canteiros de obras poeirentos. Acordava às 4 da manhã, com o galo cantando na memória do sertão, e voltava às 10 da noite, exausto, os músculos doendo, mas sempre com um sorriso forçado para o filho. Vai estudar, meu menino, que o pai cuida do resto, dizia ele, enquanto pagava a escola particular com o suor do rosto, economizando cada centavo, negando a si mesmo um par de sapatos novos para comprar livros para Carlos. Maria ajudava costurando para fora, suas mãos ágeis voando na máquina de pedal, mas com o tempo sua saúde começou a fraquejar. Tosses secas viraram noites inteiras de febre, e os médicos, em consultas demoradas em postos de saúde lotados, diagnosticaram câncer nos pulmões, talvez pelo ar sujo da cidade ou pelo cigarro que ela fumava para aliviar o estresse. Seu Nésio se desdobrou. Vendeu o pouco que tinham, pegou empréstimos com juros altos, trabalhou dobrado em turnos noturnos, carregando caixas pesadas em depósitos frios. Ele via Maria enfraquecendo dia a dia, o corpo magro como um graveto, mas o amor dele só crescia, como uma planta teimosa no deserto. Carlos, na adolescência, observava o pai se matando de trabalhar e prometia com olhos marejados: "Um dia eu te retribuo, pai. Vou te dar uma vida boa, com casa grande e descanso merecido." Mas a vida, com seus caminhos tortos e imprevisíveis, tinha outros planos. Maria não resistiu aos tratamentos caros e dolorosos. Partiu aos 48 anos, em uma cama de hospital fria, segurando a mão de seu Nésio, sussurrando: "Cuida do nosso menino", com o último fôlego. Ele a enterrou no cemitério municipal, sob uma chuva fina que parecia lágrimas do céu, o coração partido em pedaços irreparáveis. Mas seguiu em frente pelo filho, engolindo a dor como se fosse remédio amargo. Carlos cresceu, formou-se em administração em uma universidade particular que seu Nésio pagou com sacrifícios extras. Arrumou um emprego bom em uma empresa multinacional, com salário que permitia sonhar. Casou-se com Ana, uma mulher ambiciosa e moderna, de família urbana, que trabalhava em marketing e sonhava com viagens e luxos. Logo veio o netinho, Pedro, um menino de cachinhos loiros e olhos curiosos, que encheu a vida de seu Nésio de luz novamente. Ele se mudou para a casa do filho, uma residência modesta, mas confortável, em um bairro periférico, ajudando com as despesas do lar, cuidando do jardim onde plantava hortaliças orgânicas, consertando encanamentos que vazavam e elétricos que falhavam, e, principalmente, sendo um avô presente e amoroso para Pedro. Nas tardes quentes, ele contava histórias do sertão, sobre vaqueiros valentes e assombrações noturnas, ensinava o menino a plantar sementes em vasinhos, a observar as formigas trabalhando em equipe, a valorizar as coisas simples como um pôr do sol ou um abraço apertado. A vida é como uma semente, netinho, precisa de cuidado para crescer forte, dizia, com voz rouca e sábia. Mas Ana nunca gostou muito dele. Via-o como um intruso no seu mundo organizado e moderno. Seu pai é um peso, Carlos. Ele come nossa comida, usa nossa luz, nossa água e não contribui com nada além de histórias velhas. Cochichava ela à noite, no quarto iluminado pelo brilho do celular. Carlos, pressionado pelo estresse do trabalho corporativo, pelas metas impossíveis e chefes exigentes, pelas contas que subiam como maré alta, aluguel, escola particular para Pedro, carro financiado, começou a mudar aos poucos. O filho dedicado virava um homem distante, irritadiço, influenciado pela esposa e pela correria impiedosa da vida moderna. As discussões viraram rotina na casa outrora harmoniosa. Pai,
Você poderia ajudar mais com as despesas em vez de só ficar no jardim, dizia Carlos, esquecendo que seu Nésio dava metade da sua aposentadoria minguada, conquistada após anos de contribuição precária para ajudar nas contas da casa. Aos poucos, o filho que ele tanto amava se transformou em um estranho, com olhares frios e palavras curtas, como se o passado de sacrifícios tivesse sido apagado pela poeira do tempo. Então veio aquela ligação fatídica, como um golpe final em uma luta desigual. Seu Nésio, com o peito doendo como se uma faca o atravessasse, arrumou suas poucas coisas em uma mala velha e surrada, a mesma que trouxera do sertão décadas antes. Uma foto emoldurada de Maria, com o sorriso eterno que o aquecia nas noites frias. A Bíblia gasta, com páginas amareladas e marcadas por versos de conforto, roupas remendadas que cheiravam a sabão caseiro e um violão antigo, companheiro de serenatas solitárias, onde ele cantava modas de viola para espantar a solidão. Ele saiu de casa ao amanhecer, quando o sol ainda era uma promessa rosada no horizonte, sem se despedir para não acordar o neto e ver seus olhinhos confusos. Caminhou pela rua molhada de chuva recente, os passos pesados ecoando no asfalto rachado, sem destino certo, apenas o peso da rejeição nas costas encurvadas. Para onde vou agora, meu Deus? O que fiz de errado para merecer isso? Pensou ele, sentindo o frio da solidão penetrar os ossos como um vento gelado do sul. Ele acabou em um abrigo para idosos, um lugar simples e humilde, mantido por uma igreja local, com paredes brancas descascadas e cheiro de sopa fervendo na cozinha coletiva. Lá dividia o quarto apertado com outros velhos abandonados, cada um carregando sua própria história de dor e esquecimento. Um viúvo que perdera os filhos em um acidente, uma senhora cuja família a deixara por herança disputada. Seu Nésio trabalhava no jardim do abrigo para se ocupar e não enlouquecer de tédio, plantando flores coloridas que lembravam as do sertão, girassóis altos e margaridas delicadas, regando-as com água de um regador enferrujado enquanto cantava baixinho para si mesmo. Mas a saudade do neto era uma ferida aberta, sangrando todos os dias. Ele imaginava Pedro brincando no quintal, rindo das histórias, e o coração se apertava. Pedro, com apenas 8 anos, perguntava pelo avô todos os dias na casa agora silenciosa. "Cadê o vovô, pai? Ele vai voltar para contar mais sobre os cowboys do sertão?" Carlos respondia evasivo com um "Ele está viajando, filho", mas no fundo o remorso começava a roer sua consciência como um rato faminto. Ana, por sua vez, sentia um alívio inicial com a casa mais organizada, mas via o marido cada vez mais distante, bebendo cerveja sozinho na varanda, trabalhando menos eficiente no escritório, os olhos vazios de culpa. Meses se passaram como folhas caindo no outono, lentos e inexoráveis. Uma noite chuvosa, semelhante àquela da ligação fatídica, Carlos recebeu um telefonema urgente do hospital municipal. Pedro havia sofrido um acidente na escola durante o recreio. Escorregara em uma poça d'água e caíra de uma altura considerável, fraturando a perna direita em 2 lugares. O menino gritava de dor no pronto-socorro lotado, com médicos correndo de um lado para o outro, cheiro de desinfetante no ar. "Quero o vovô, pai. Ele sabe contar histórias que fazem a dor passar como mágica", chorava Pedro, o rostinho pálido e suado. Carlos, desesperado, com o coração acelerado como um tambor, lembrou do pai naquele instante como um flash de arrependimento. Ele dirigiu até o abrigo sob a chuva torrencial, os limpadores do para-brisa trabalhando furiosamente, as mãos tremendo no volante escorregadio. Encontrou seu Nésio no jardim escuro, regando as plantas sob a luz prateada do luar, que furava as nuvens. "Pai", murmurou Carlos, a voz embargada pela emoção contida, os olhos vermelhos de lágrimas não derramadas. Seu Nésio ergueu os olhos cansados, surpreso, mas sem um pingo de rancor no olhar sereno. "O que houve, filho? Você parece aflito", disse ele, largando o regador com um som metálico no chão úmido. Carlos desabou em lágrimas ali mesmo,
ajoelhando-se na terra molhada, contando sobre o acidente de Pedro, sobre o vazio que se instalara na casa desde sua partida, sobre o erro colossal que cometera ao priorizar dinheiro sobre família. Eu fui um idiota egoísta, pai. Você me deu tudo. Vida, educação, amor incondicional, e eu te joguei fora por causa de contas e pressões bobas. Me perdoa, por favor. Eu não vivo sem você, soluçou ele, os ombros tremendo. Onésio, com o coração grande como o sertão, abraçou o filho com força, sentindo o calor da reconciliação derreter o gelo da mágoa. Filho, o amor de pai não tem preço nem condições. Eu sempre te esperei, como uma porta aberta no vendaval. Vamos, o netinho precisa de nós. Eles foram juntos ao hospital, o carro cortando a noite chuvosa, o silêncio entre eles cheio de promessas não ditas. Pedro, ao ver o avô entrar no quarto iluminado por luzes frias, sorriu apesar da dor lancinante e do gesso fresco na perna. "Vovô, você veio!" exclamou o menino, estendendo os bracinhos. Seu Nésio sentou ao lado da cama, pegando a mãozinha pequena, e começou a contar uma história do sertão sobre um homem que perdeu tudo em uma seca terrível, mas encontrou o tesouro verdadeiro na família unida, sua voz rouca e ritmada como uma cantiga antiga acalmando o choro de Pedro. Carlos, assistindo da porta com lágrimas escorrendo, prometeu a si mesmo mudar radicalmente, valorizar o pai todos os dias, ensinar ao filho sobre gratidão e respeito, priorizar o amor sobre o material. Ana, que chegara correndo do trabalho, tocada pela cena emocionante, o velho e o menino conectados por laços invisíveis, pediu perdão também, com voz trêmula. Seu Nésio, eu fui cega pelo egoísmo. Você é o coração dessa família. A família se reergueu das cinzas daquela crise, mais forte e unida como uma árvore que brota após o fogo. Seu Nésio voltou para casa, não como um peso indesejado, mas como o pilar sólido que sempre fora, o guardião das memórias e das lições de vida. Eles reformaram o jardim juntos, plantando novas sementes, e as noites viraram rodas de conversa, com violão e risadas ecoando. Carlos reduziu o ritmo no trabalho, priorizando o tempo com os seus, e Ana aprendeu a valorizar as raízes humildes. Pedro cresceu ouvindo as histórias do avô, tornando-se um menino grato e bondoso. E ali, na simplicidade do dia a dia, um café da manhã compartilhado, uma caminhada no parque, um abraço apertado. Eles aprenderam que o verdadeiro gasto não é o dinheiro que se vai, mas o tempo perdido sem amor, sem perdão, sem conexão. A vida, afinal, é feita de segundas chances, e o perdão é o milagre cotidiano que transforma dor em esperança, solidão em união. Lembre-se sempre, honre seus pais, enquanto há tempo. Cuide deles com o mesmo carinho que eles te deram, pois o arrependimento é um fardo pesado demais para carregar sozinho, uma sombra que escurece os dias restantes. Que essa história toque seu coração e inspire atos de bondade, porque no final, o que fica são as memórias de amor, não as contas pagas.